Oi, pessoal, tudo bom? Aqui é o Renato Gaúcho falando. Olha, antes da história, dá só uma olhada nesse lindo colar com pingente de flor da nossa parceira Fonzag que tem para vocês essa semana. Olha só que coisa linda. Para concorrer a essa belezura, é só se inscrever no canal, se não é inscrito ainda, claro. Dar o seu like, comentar a história, porque a sua opinião é sempre muito importante para a gente. Ativar o sininho para ser avisada sempre que tiver uma história nova. E muito importante também, acompanhar o vídeo até o final. Tudo isso, gente, também ajuda a fortalecer o nosso canal. E ainda, de repente, coloca esse lindo colar no seu pescoço. Já imaginou? E a nossa parceira Fonzag, ela tem muitas novidades para você que quer ser consultora e comprar pela loja online. Os links estão na descrição para quem se interessar. Boa história, boa semana e fiquem com Deus. Olha, eu senti até um alívio quando ela entrou e ele também. Só que para o meu desespero, depois que escureceu, ali pelas 8 horas da noite, eu escutei o ronco da sua moto. Aí corri para a janela e quase tive um ataque quando vi aquela cena. Para minha tristeza, tinha alguém na sua garupa. E esse alguém era ninguém menos do que ela, a Giovana. Apesar de estar usando o capacete, eu reconheci aquela maldita calça branca que, repito, ela não tirava do corpo. Era ela, a infame. Montou na garupa da moto e se atarracou na cintura do Nelson. Depois ele acelerou e saiu fazendo poeira com aquela moto, enquanto eu fiquei ali, tremendo da cabeça aos pés, com o rosto banhado em lágrimas e o coração partido. Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Juro que eu não liguei quando a minha mãe falou aquilo, que a Giovana tinha voltado a morar ali, na casa da mãe dela, e ainda acrescentou: pelo jeito o casamento dela não deu certo. Adiantou alguma coisa? Ela ter roubado o teu namorado? Olha, se fossem outros tempos, eu teria ficado feliz. Juro que teria. Teria até comemorado. Achado que tinha sido bem feito para ela. Só que, para ser bem sincera, não dei a mínima, até porque tudo que tinha acontecido, pelo menos para mim, já era a página virada. Já estava mais do que superado, até porque, convenhamos, né? 4 anos já tinham se passado. E 4 anos é muito tempo. O fato é que eu e a Giovana já tínhamos sido amigas algum dia. Pelo fato de sermos vizinhas, de termos praticamente a mesma idade e crescido juntas ali naquela rua, a gente vivia grudada uma na outra. Tanto que quando conheci o André, ela foi a primeira que ficou sabendo. Porque eu contava tudo para ela. Ela sabia até o meu mais íntimo segredo. E eu acreditava que ela também confiasse em mim, mais do que em qualquer outra pessoa. Eu diria que éramos até mais do que amigas. Parecíamos 2 irmãs, vivendo em casas diferentes. Só que desde que eu e o André começamos a namorar, que eu passei a levá-lo ali em casa, algo mudou. Foi um processo até normal, porque eu passei a dar mais atenção a ele. O problema é que o nosso namoro não durou muito depois que ele começou a frequentar minha casa. 1 mês e meio, se tanto, até que um dia tivemos uma conversa séria e ele resolveu terminar tudo. O fato é que antes disso acontecer, eu já vinha notando que ele andava esquisito comigo, me tratando assim de um jeito distante, meio frio. Até que tivemos aquela conversa e ele botou um ponto final no nosso namoro. Olha, foi um momento muito triste para mim. Sofrido demais. Até porque eu estava muito apaixonada. E adivinha dos ombros de quem que eu fui chorar? Da minha melhor amiga. Claro, quem mais? E ela me deu tanta força. Essa menina me deu tanto apoio.
Me aconselhou a levantar a cabeça, esquecer, seguir em frente. Falou que ele não merecia as minhas lágrimas. Olha como me fez bem aquele apoio. Imagine a situação. Ela me consolando, minha melhor amiga, fazendo aquilo que eu faria por ela, se a situação fosse invertida. Olha como me fez bem aquele ombro amigo. Ah, se eu imaginasse. Num dia, ela ali me consolando, me dando conselhos, me ajudando a ir em frente, a tomar coragem, tratar da vida. Aquele homem não merecia o meu sofrimento, as minhas lágrimas. No dia seguinte, por incrível que pareça, em vez de estar me consolando como no dia anterior, ele estava beijando meu ex-namorado. A verdade é que foi por causa dessa menina, a minha então melhor amiga, que meu namorado tinha terminado tudo comigo. Claro que no começo eu não sabia, mas depois acabei descobrindo. Até porque os dois já andavam me enganando pelas minhas costas, antes mesmo que ele tivesse a decência de terminar o namoro comigo. Quer dizer, ela negou até o último, né? Lembro dessa menina falando, tentando se justificar, se defender. Eu não sabia que ele estava gostando de mim, Carolina. Eu juro que não tive culpa nenhuma de ele terminar o namoro com você. Ah, não teve? Você não esperou nem um dia para ficar com ele, Giovana? Fala a verdade. Você já estava de olho nele há muito tempo. Claro que não. Ele que estava de olho em mim. Foi ele que veio atrás de mim. Eu não tive culpa. E de mais a mais, você também me falou que não queria mais nada com ele. Quem? Eu falei isso? Largue mão de ser falsa. É claro que não falei. Como que eu falaria uma coisa dessa? Foi ele que terminou comigo. E de mais a mais, não foi você que me aconselhou a tirar ele da cabeça? Olha, eu nunca pensei que essa mulher fosse tão falsa. Minha melhor amiga. Ela ainda ficou ali insistindo que não havia tido culpa, que a culpa toda era dele, que ele que ficou correndo atrás dela. Olha, mesmo que ele estivesse sendo sincero, e não estava, mas mesmo que tivesse, a verdade é que eu fiquei muito magoada, muito triste, muito decepcionada. Tudo bem que ele ter terminado o namoro, até porque ninguém é obrigado a gostar de ninguém, né? Se a pessoa não quer mais, azar de quem se apaixonou. Então, ninguém é obrigado a ficar do lado de uma pessoa de quem não gosta. Mas ela ter me apunhalado daquele jeito foi duro demais. Foi minha maior desilusão. Se fosse outra amiga, não teria doído tanto. O fato é que ele terminou comigo e já engatou um namoro com ela. E como me doía, meu Deus, ver os dois juntos. Quando chegava final de semana, por exemplo, eu me trancava no quarto. Porque tinha o costume de ficar ali na frente, namorando. Nem na janela eu saía. Tudo para não chorar. Para você ter uma ideia, até minha mãe ficou de cara com o comportamento da Giovana. E acabou, inclusive, discutindo feio com a mãe dela. As duas ficaram estremecidas. Minha mãe, naturalmente, tomou as minhas dores, né? Pois ela, melhor do que ninguém, acompanhou de perto o meu sofrimento. O fato é que a Giovana acabou engravidando alguns meses depois. Deu até um falatório ali na rua, por conta desse fato, e no fim, os dois acabaram indo morar juntos, lá no terreno da casa dos pais dele. Na época, tanto eu quanto ela tínhamos só 18 anos. Lembro da minha mãe falando:
Tá vendo do que Deus te livrou, Carolina? Pensa que numa hora dessas podia ser você. Imagine, você grávida, nessa idade, estragar tua vida. Na época eu não pensava assim. Pelo contrário, pelo fato de ainda ser apaixonada pelo André e de ser uma menina romântica, sonhadora, o que eu senti da Giovana, na verdade, foi inveja. Mais do que inveja, despeito, raiva. Sabe quando você se sente roubada pela vida? Era para eu estar no lugar dela. E embora minha mãe achasse que aquilo era, na verdade, um livramento, para mim não era. Ele estava vivendo uma felicidade que era para eu estar vivendo. E o fato é que tudo isso só me deixou ainda mais amargurada. E tudo ficava pior quando eles apareciam ali na casa da mãe dela. Eu sentia tanta vontade de sumir quando isso acontecia. Sabe, abrir um buraco assim no chão, enfiar a cabeça e... O tempo foi passando. Eu fui aos poucos tentando me conformar. Até porque não tinha outro remédio, né? E depois de algum tempo, mesmo quando os via juntos, já não me doía tanto. Não me sentia mais tão abalada, até porque era raro eles aparecerem ali. E mesmo quando apareciam, eu quase não os via. Na verdade, acho que só fui superar mesmo essa história quando conheci o Nelson. O Nelson se mudou com a família para casa bem ali em frente à nossa casa. Lembro que ele tinha uma moto e desde o começo, desde que o conheci, bastava escutar o ronco da sua moto para eu já me transformar ali dentro de casa. Corria para a janela só para vê-lo, nem que fosse só um pouquinho. Quer dizer, nem dava para ver direito, né? Já que ele estava sempre de capacete. Mas nas poucas vezes que o via sem aquele capacete na cabeça, dava para perceber que ele era tão bonito. Sabe, um sorriso tão lindo. A primeira vez que eu o vi, já senti meu coração bater mais forte. E eu também andava tão carente de um amor. Fazia tanto tempo que estava sozinha. Tão necessitada de um recomeço para superar de vez aquilo que eu tinha passado, que quando vi o Nelson, me bateu aquela esperança, aquela sensação gostosa no peito, como se fosse assim um pressentimento bom, de que alguma coisa muito boa poderia acontecer. Só que mesmo assim, demorou um pouco para a gente trocar as primeiras palavras. E aconteceu num dia em que eu estava ali na frente de casa, assim, distraída, pensando na vida, olhando as mensagens que o pessoal tinha mandado, postado no grupo, quando de repente escutei o ronco daquela moto. E quando me virei assim pro lado, ele estava tirando o capacete. Aí olhou assim para mim, sorriu, me cumprimentou. Bastou aquilo para eu já sentir aquela emoção. Foi nesse dia que conversamos pela primeira vez. Ele, por exemplo, fiquei sabendo que era solteiro. Tinha 27 anos, 5 a mais do que eu. Nessa altura eu tinha 22. E olha, gostei tanto de conversar com ele. Era uma pessoa assim, tão simpática, tão alegre, assim. Sabe, a pessoa que tem aquele astral pra cima? Mas ficou nisso, só na conversa. A gente foi se aproximando, na verdade, bem devagar. Tudo foi se dando assim, de um dia após o outro. Até que trocamos telefones, às vezes ele mandava uma mensagem, eu respondia. Nos adicionamos nas redes sociais, só que, por incrível que pareça, demorou para acontecer alguma coisa entre nós. Eu dava mostras do que sentia por ele, dava sinais. Ele também demonstrava estar querendo alguma coisa comigo. Só que, sabe quando nenhum dos dois toma iniciativa? Eu ficava esperando por uma palavra, um convite.
e nada. E foi bem nesse momento, quando eu estava vivendo essa paquera, vamos dizer assim, com o Nelson, que a mãe veio me dar aquela notícia de que a Giovana tinha voltado a morar ali na casa da mãe, sendo que o que ela tinha concluído, por conta desse fato, é de que o casamento dela não tinha dado certo. Mas é como eu já falei. O que importava aquilo para mim agora? Nessas alturas, graças a Deus, eu já estava em outra. Mesmo assim, parei para pensar e até fiquei admirada. Imagine, 4 anos. Como que o tempo passa depressa. Foi esse o tempo que durou o casamento dos dois. E no fim, a Giovana acabou voltando ali para a casa da mãe. Ela e o filho. Quando a minha mãe me contou, repito, não dei importância. Nem me abalei com a notícia, até porque ele também já não me importava. A gente acabou até se vendo 2 semanas depois. E eu até fiquei me perguntando se era verdade mesmo que ela tinha se separado do André e voltado a morar ali em definitivo, na casa da mãe dela. Até que acabamos ficando frente a frente. Nos cumprimentamos assim, mas sabe aquele constrangimento? Desde aquela época, lá atrás, que a gente tinha se transformado em 2 estranhas. Sempre que nos víamos, era assim aquela coisa de... E no dia seguinte, um domingo, a gente voltou a se ver. Só que dessa vez, eu estava ali na frente conversando com o Nelson. Ele mexendo na moto e eu ali conversando com ele. E olha, a verdade era uma só. Eu não gostei quando os dois se olharam. Ela tinha saído pelo portão com uma calça branca que ela não tirava do corpo. Sabe aquela calça apertada, assim, grudada no... Antes de vir embora, sempre que aparecia ali na casa da mãe, ela estava usando sempre aquela calça. Ou sei lá, devia ter várias dela, iguais. Ela passou assim, bem pertinho da gente, me cumprimentou, daquele jeito frio, como sempre acontecia, e logo voltou os olhos para o Nelson. Depois continuou andando. Sabe, eu não gostei. Me pareceu, sei lá, que ela mudou até o andar para chamar a atenção do meu namorado. E o pior é que ele prestou atenção. Eu percebi. Até que um pouco mais adiante, quando foi dobrar a esquina, ela ainda deu aquela última olhadinha assim para trás. Certamente, para ter certeza de que o meu namorado continuava olhando para ela. Olha, eu não gostei daquela cena, viu? Chegou a me dar um gelo assim na espinha, porque ele inclusive perguntou: quem é essa menina, Carolina? Você conhece? Não sei se ele percebeu, mas eu devo ter ficado com uma cara. Mesmo assim, respondi, seca. Ela mora ali, naquela casa amarela. Eu senti que os olhos deles brilharam naquela hora. E me senti ainda pior. Até porque, depois disso, ele continuou me fazendo perguntas. Se eu era amiga dela. Olha, eu me senti tão mal. Me deu uma vontade tão grande de olhar para a cara dele e falar: o que você está perguntando isso? Qual é o teu interesse nessa menina? Por que essa curiosidade toda? Sabe, foi inevitável me lembrar daquela história acontecida há 4 anos. Sabe quando parece que você está vendo um replay? Eu me senti tão mal, mas tão mal. Repito, principalmente pelo interesse que ele demonstrou. Ele ficou interessado. Eu notei, só pelo modo como olhou para ela. Me senti uma verdadeira idiota, respondendo às perguntas que ele fazia. Olha, eu até inventei uma desculpa.
E fui para casa, porque acho que eu não estava nem conseguindo disfarçar o meu despeito. Só que é como dizem, né? Nada é tão ruim que não possa piorar. E eu digo isso porque no sábado seguinte, nem demorou tanto assim. Eu cheguei do trabalho, ali por volta das 2:30 da tarde, e pro meu espanto, os dois estavam ali na frente conversando. O Nelson e a Giovana. Juro, não sei como consegui continuar caminhando, de tão trêmulas que ficaram as minhas pernas. Mas era só o que me faltava. Sabe, só faltava mesmo eu cair ali na rua, na frente dos dois, para completar o fiasco. Ele me cumprimentou assim, todo sorridente. Eu fiz o possível para não demonstrar o baque. Também acenei para ela e entrei pelo portão. O coração só faltava saltar pela boca. Entrei, mas fiquei ali na janela olhando os dois lá na frente. Por sorte, não tinha ninguém em casa naquela hora, de modo que eu pude ficar ali de butuca. O fato é que eles ficaram ali um tempão. E mesmo que não estivesse acontecendo nada demais entre os dois, só Deus é que sabe como que eu me senti. Foi inevitável recordar o passado. Ela roubando o André de mim. Olha, parecia um pesadelo. Será que ia acontecer tudo de novo? Tá certo que eu e o Nelson, a gente não tinha nada, assim, sério. Nunca tínhamos trocado nem um beijo, mas antes dela aparecer, estava tudo tão gostoso entre nós dois. Uma atmosfera assim. Eu tinha certeza de que só seria uma questão de tempo para acontecer alguma coisa, a gente começar a namorar até. Porque ele também demonstrava estar querendo alguma coisa comigo. Olha, eu quase lhe mandei uma mensagem pedindo que ele tomasse cuidado com aquela mulher, avisando que ela não valia nada. Cheguei a pegar o celular na mão, selecionei o contato, mas no último instante acabei desistindo. Me limitei a ficar ali, olhando para eles dois, praguejando. Por sorte, dali a pouco, cada um tomou o seu rumo. Ela entrou, ele entrou na casa dele também. E eu fiquei com o coração assim um pouco mais sossegado. Não muito, mas o problema foi que depois que escureceu, lá pelas 8 da noite, escutei o ronco da moto dele. Aí corri para a janela e quase tive um ataque quando vi aquela cena. Pro meu desengano, tinha alguém na garupa daquela moto. E esse alguém era aquela amiga da onça. Aquela mulher que já tinha me roubado um namorado e casado com ele. Apesar de estar usando o capacete, reconheci na mesma hora aquela maldita calça branca que, repito, ela não tirava do corpo. Era ela. Montou na garupa da moto, se atarracou na cintura do Nelson, ele acelerou e saiu fazendo barulho com aquela moto. Enquanto eu fiquei ali tremendo da cabeça aos pés, o rosto banhado de lágrimas, o coração despedaçado. Eu sei que parece mentira. Eu tenho quase certeza de que muitos, ao ouvirem a minha história, dirão talvez que é invenção. Eu mesmo, às vezes, não acredito. Não falam que o raio não cai 2 vezes no mesmo lugar? Para os outros, talvez.
Mas comigo foi diferente. Naquela hora, nada era capaz de me convencer que eles tinham saído apenas para dar uma volta. Aliás, como demoraram para voltar. E eu sei, eu contei os minutos, os segundos. Fiquei ali com o coração apertado, quase não conseguia nem respirar. Fui me deitar, já era mais de meia-noite. E ainda não tinha escutado o ronco daquela bendita moto. E mesmo dali do quarto, eu sempre escutava quando ele chegava. Desde o momento em que coloquei os olhos nesse rapaz, que eu me encantei. Nessa época, já estava curada de tudo o que havia acontecido em relação ao André. As feridas já estavam cicatrizadas. Tanto que acabei me abrindo para um novo amor. 4 anos já era tempo. E a verdade é que o Nelson me conquistou sem fazer esforço nenhum. Eu vivia dando sinais de que sentia alguma coisa por ele. Mas ele também dava mostras de que queria alguma coisa comigo. Só que, estranhamente, nunca tomou iniciativa nenhuma de me chamar para sair, por exemplo. Aliás, nunca me convidou sequer para dar uma volta de moto com ele. Mas bastou aquele intrusa aparecer no meu caminho de novo para ele colocá-la na sua garupa e sumir com ela pelo mundo. Passaram a noite, sabe Deus onde, e fazendo sabe o diabo o quê. Já fazia tempos que eles, sabe, fazia algumas semanas que nós dois, eu e ele, estávamos assim, nos aproximando. Até mensagens trocávamos. Mas ele nunca tinha me convidado para fazer nada, para ir num bar, para tomar alguma coisa, para passear com ele naquela moto. Nunca. Nem para dar uma volta a pé até a esquina. Já aquela maldita. Desde aquela primeira vez que os dois se viram, eu senti no olhar dele, no interesse dele. Quem é essa menina, velho? Ela é tua amiga? Sabe, eu percebi no primeiro instante. Até porque ele não fez questão nenhuma de disfarçar. Ficou olhando para ela. Até que ela dobrasse aquela esquina. Ficou de olho nela. E depois ainda me encheu de perguntas. E eu ali feito uma pateta, respondendo o que ele perguntava. Como me doeu ver o brilho dos seus olhos quando falava dessa mulher. Como me machucou vê-lo seguindo aquele infame com o olhar. O pior de tudo é que não foi uma simples saídinha de moto. Eles acabaram se envolvendo para valer. Para minha tristeza, começaram inclusive a namorar. E como se fosse uma sina, meu castigo eterno, mais uma vez tive de passar por tudo o que já tinha passado. Tive de novamente fazer das tripas coração para conseguir suportar ver os dois juntos, sem explodir. Mais uma vez fiquei em segundo plano. Quer dizer, eu falo assim, mas lá no fundo eu sei que não é exatamente isso, né? Nesse caso, eu acho que nunca estive em plano nenhum, nem no primeiro, nem no segundo, em plano nenhum. Pelo menos em relação a ele. Dessa vez eu estava sozinha. Como, aliás, sempre estive. Como, com certeza, vou ficar para sempre. Até o último dia dessa minha triste vida. E na próxima quinta-feira, 15 horas, não perca. Sabe, eu não entendi por que é que ela tinha me procurado, depois de tudo, depois de acabar com a minha ilusão, e ainda por cima,
para falar daquela criatura que naquelas alturas eu já estava quase odiando. O nosso sonho é ter um filho, Ayrton, de nós duas, só nós, você entende? Ela já tem o Henrique, filho dela, mas a gente queria ter o nosso. Tá, mas o que eu tenho a ver com isso? Então, Ayrton, eu pensei que, sei lá, numa dessas, você podia nos ajudar a realizar o nosso sonho. Eu? Mas como assim? Ajudar vocês como? Ah, não me faça entrar em detalhes, né? Você entendeu. Eu e a Cláudia, a gente já conversou sobre isso um monte. E ela concordou que eu te procurasse para ver se você topava. Mas topava o quê, Giane? Não. Eu não acredito. Se é o que eu tô pensando, vocês querem que eu... Olha, logo na primeira vez que eu a vi, eu achei tão bonita. Ela tinha vindo com uma amiga ver a casa do lado da minha que estava para alugar. Estavam na companhia do cara da imobiliária. Dali da janela, eu vi toda a movimentação. A gente, inclusive, se cumprimentou assim, com um sorriso. No fim, parece que elas gostaram da casa e acabaram alugando. Até que tempos depois, a gente se encontrou ali na frente e conversamos um pouco. Nada demais. Seu nome, Giane. Simplesmente um anjo em forma de gente. Foi assim uma conversa bem rápida. Logo ela se despediu e entrou. Aquela, no entanto, foi apenas a primeira vez que a gente conversou. Volta e meia, nos cumprimentávamos ou até trocávamos algumas palavras. E sabe, era sempre tão gostoso conversar com ela, porque ela tinha assim uma doçura tão grande. Era muito gostoso falar com essa menina. Numa ocasião em que a gente conversou, eu lembro que ela me confirmou que morava ali com a amiga e que as duas dividiam o aluguel. Além delas, ainda tinha o filho de 10 anos dessa sua amiga. Naturalmente que eu também já tinha visto esse menino ali no quintal. Mas sabe, ao contrário da Giane, essa amiga dela era meio esquisita. Sabe aquela pessoa fechada? Não dava um sorriso. A gente dificilmente conversava. Ela não dava abertura. Estava sempre de cara amarrada. Um dia eu até perguntei pra Giane o que se passava com ela. Por que aquela menina estava sempre com aquela cara? Mas a Giane dizia que era só o jeito dela mesmo. Mas que se tratava, apesar disso, de uma excelente pessoa. A Cláudia, essa sua amiga, ela andava sempre de moto. Eu achei até, assim, meio sui generis, né? Porque é difícil ver mulher de moto. Mas ela só andava de moto. E além daquela cara bravinha, assim, ela realmente não dava muita conversa para ninguém. Já a Giane, eu sempre via saindo e chegando de carro. Um dia, lembro que topei com ela de novo ali na frente. E conversa vai, conversa vem, criei coragem e a convidei para sair. Olha, fazia tempo que eu queria fazer isso. Conversava, tinha até a intenção, mas chegava na hora, não tinha coragem. Até que um dia, criei coragem e a convidei. Olha, eu sei que foi até um pouco de loucura da minha parte. Eu nem sabia se ela tinha alguém. Acabei pulando essa parte e indo direto pro convite. Na verdade, eu deduzi que ela não tinha ninguém. Porque já fazia quase 2 meses que estavam morando ali e eu nunca tinha visto trazendo homem nenhum ali na casa. Aliás, nem ela, nem a amiga. Então deduzi que ela não fosse comprometida com ninguém. E fiz o convite. Perguntei se ela tinha algum compromisso para mais tarde e... Sabe o que é? Que eu estava pensando em chamar pra gente sair. Você gosta de pizza? Ela sorriu. Falou que gostava, mas logo fez aquela carinha assim que não precisava nem responder assim em palavras. E disse aquela frase que já me deixou frustrado. Puxa, Ayrton, desculpa. Não vai dar, eu não vou poder.
Não, tudo bem. A gente pode deixar para outro dia, então. Ela sorriu outra vez, falou que precisava entrar e me deixou ali sozinho. Olha, eu não sou nem um bobo, né? Senti que mesmo que tenha sido assim de um modo elegante, ela me deu assim um fora. Sabe o que é pior? Eu não estava enganado, pois dias depois tive a confirmação. Não perca, é na próxima quinta-feira, 15 horas, na íntegra, a emocionante história de Ayrton e Giane em mais uma edição de A Força do Amor.